Quero te atualizar também sobre a entrevista de Dorival Júnior no Corinthians. Ele explica por que escolheu o Timão, apesar de ter recebido várias outras ofertas. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora para falar sobre o Corinthians. Quero te explicar como foi a apresentação de Dorival Júnior com informação importante. O técnico justificou o porquê da escolha pelo Corinthians. Desde que foi demitido da seleção brasileira, ele teve oferta de 5 clubes da Série A, mas só permitiu que o seu empresário Edson Codor abrisse conversas com o Timão. Dá uma olhada na frase do treinador corintiano que foi apresentado nessa terça-feira. Agradeço a todas as equipes que entraram em contato, mas eu precisava de uma parada. Não ia reiniciar um trabalho antes da metade do próximo mês, mas me interessei muito por tudo que o Fabinho Soldado me colocou. Agradeço às equipes que entraram em contato e peço desculpas por não abrir negociações com nenhuma delas, mas acabou acontecendo com o Corinthians, fecha aspas. Só para completar uma curiosidade, com a chegada do Dorival ao Corinthians, ele passa a ter figurado em 14 dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. As únicas 6 equipes que ele nunca comandou na história foram Botafogo, Red Bull Bragantino, Mirassol, Grêmio, Vitória e Bahia. Estreia do Dorival Júnior está marcada para essa quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo em Novo Horizonte. Timão precisando de uma boa resposta depois dos 4-0 sofridos diante do Flamengo. Só para completar em relação ao Corinthians, naquela parte política, nessa segunda-feira você já sabe, Augusto Melo teve suas contas reprovadas. Próximo passo, pedido de abertura de um processo de impeachment contra o presidente e a enorme pressão entre conselheiros da oposição e da situação para que o Augusto renuncie. O presidente está alegando que não vai aceitar essa sugestão de renúncia, ainda que isso possa causar problemas ao Corinthians por conta da reprovação das contas referente a 2024. Há uma série de sanções previstas para clubes que não têm suas contas reprovadas, de acordo com a lei geral do esporte. Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal, gente. Tchau. Beleza? Tem réveillons famosos. Longinho. Na Praia de Iracema. Bom, vamos seguir aqui. Gente, me contem aqui, galera do Switch, diretor. A Lívia já tá com a gente? Boa, Lívia já com a gente, então é hora de falar do Corinthians. Se Lívia Camilo vai pintar por aqui, vamos falar do Coringão então, que também tem jogo nesta noite. Enfrenta o Novo Horizontino também pela Copa do Brasil. Novo Horizontino que está invicto na Série B e, aliás, vem de uma boa vitória contra o Atlético Paranaense. Mas o que chama atenção nessa partida, claro, é a estreia de Dorival Júnior. Depois de uma pequena novela, o Corinthians tentou o Tite, não deu certo. Dorival chegou, já foi apresentado, já comandou 2 treinamentos e hoje a gente vai ver o que ele vai mandar a campo, hein? Lívia Camilo, minha amiga, boa tarde para você, já aqui com a gente. Conta mais, o que dá para a gente esperar dessa estreia do Dorival, o primeiro jogo dele à frente do Corinthians? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Bom, a gente pode esperar uma retomada aí do trabalho do Ramon Dias, né? Porque os primeiros dias de trabalho do Dorival Júnior foram, né, muito rápidos aí entre a apresentação e agora o primeiro desafio já pela Copa do Brasil. Então, Dorival pregou cautela, falou para ter paciência, porque ele ainda precisa apresentar um diagnóstico mais completo dessa equipe, né? Entender de fato quais são as principais deficiências e falou que não vai mexer muito, que deve manter aí o legado do Ramon Dias para pelo menos esse início de trabalho, né? Então, a gente pode esperar uma equipe com alguns itens, digamos assim, que a gente já viu em campo, né? Algumas peças que a gente já viu atuando. E a novidade, né, que eu acho que a gente pode, pelo menos, já antecipar, é o Coronado, deve estar entre os titulares para essa partida contra o Novo Horizontino, tá? Inclusive, Lívia, o Dorival teve uma conversa à parte com o Coronado? Teve algo específico ali? Trocaram uma ideia? Olha, Lu, ele tá ainda tentando fazer aquela conversa geral, sabe? Primeiros dias, né? Tendo que encontrar ainda o seu estilo, implementar as suas ideias e essa parte mental para o Dorival é muito importante. Então, ele vai deixar, obviamente, para ter essas conversas mais parrudas assim que o trabalho for continuar.
Só que para o Coronado, o que a gente já sabe, né, que já vem acontecendo há algum tempo, é exatamente esse preparo dele físico, né? Esse é o mais importante do Coronado hoje, porque o Coronado né, teve aí uma temporada com bastante lesão, ficou bastante tempo afastado, demorou para pegar ritmo, né? Ainda sob o comando do Ramon Dias, e o início de temporada dele de 2025 foi muito bom. Ele teve uma sequência de partidas, teve uma sequência de jogos interessante, né? Inclusive dando bons passes, atuando ali como fazia o Rodrigo Garro, e aí logo depois já teve mais lesão. Então, o ponto do Coronado não é nem psicológico, tá? O ponto do Coronado é físico, é essa falta de ritmo, e é isso que o Dorival vai tentar agora resgatar no Igor Coronado, para ver se ele consegue engatar uma sequência enquanto o Garro continua nesse tratamento, né? Ainda não tá 100% e não esteve, inclusive, no treinamento com bola ontem à tarde, né, no CT Joaquim Grava. Nós estivemos lá, acompanhamos esse segundo treino do Dorival Júnior, e o Garro não foi a campo, assim como o Memphis, e os dois seguem fora do time, né? O Memphis sequer viajou para Novo Horizonte para enfrentar a equipe do interior paulista. O Corinthians com alguns desfalques. O Memphis, o Garro, o Gustavo Henrique também está fora, né, Lívia? Gustavo Henrique também está fora por uma questão de desgaste mesmo, ele está tendo um controle de carga. Então a gente também deve ter mudanças na zaga, possivelmente André Ramalho e Félix Torres vão compor aí essa dupla de zaga, fazendo jus aquilo que a gente já vinha falando desde o início do ano, né? Que não existe zaga titular no Corinthians. O corintiano nessa hora fala, ai meu Deus, Félix Torres e André Ramalho juntos. Já será uma noite de muitas emoções aí para o torcedor corintiano, pelo menos é o que eu acompanho aí que o torcedor pensa. O PVC, o que dá para esperar dessa estreia do Dorival Júnior, com 2 treinos à frente da equipe? E ele já disse que vai tentar manter o legado do Ramon Dias, então nada muito mirabolante, pelo menos nesse início de trabalho. Tem gente que diz que o Ramon Dias não deixa legado. Mas para você deixa, né? Não, eu acho que ele fez um bom trabalho no Corinthians sem ser o técnico ideal para o Corinthians. Luiz, eu sou sempre contra mudar técnico. Você contratou, não é até que a morte o separe, não se trata disso, mas você contratou o cara, deixa o cara trabalhar. Tem que entender que quem errou ao contratar o Ramon Dias? Quem contratou, não foi o Ramon Dias. Você sabia quem era o Ramon Dias? Quem trabalhou com o Ramon Dias no Vasco disse que o ambiente fica ruim, que taticamente não fica bom, fica uma série de coisas meio estranhas e que por isso se discute o Ramon Dias. O Dorival pode manter a forma tática ou pode mudar um pouco. Vamos ver a primeira prancheta? Depois eu queria falar as outras coisas com a Lívia que estão acontecendo ali. Eu coloquei o Kaká, seu time provável para hoje. Eu entendi que ele vai num 4-2-3-1. Então, se for o Kaká ou o Félix Torres, o Mateuzinho desce um pouco mais para fazer pelo lado direito o que o Wellington fazia no São Paulo para o Dorival do lado esquerdo. Então, ele ataca 3-2-5 e defende 4-4-2 com o Coronado encostando no Yuri Alberto. 4-2-3-1 a formação, o sistema. Carrilho, Coronado, Romero. O Carrilho, nesse caso, é mais ponta. Mas eu acho que ele tem condição, e ele disse isso ontem, de manter o que o Ramon vinha fazendo com o Losango, que é o campinho 2, que é o meio campo. Ó, tá rapidinho hoje. Com o Losango de meio campo, Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro, e deixar o Roberto e Memphis como dupla. Que é como o Memphis quer jogar. O Memphis quer jogar como dupla de ataque. Esse é o que eu acho que vai acontecer. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Hoje acho que vai ser um pouco diferente, como a gente mostrou agora há pouco. E como é que vai ser o Corinthians? Politicamente, não sei, porque ontem já teve a queda do Vinícius Manfred, diretor ou superintendente de marketing. Hoje tem uma expectativa de mudança no departamento de comunicação, que o Augusto Melo garante internamente que não vai mudar, mas não sei nem se já mudou, talvez tenha mudado. Ontem saiu também o comercial, o Sandor Romanelli. O Sandor Romanelli. E o que mais me chama a atenção